Vou a contar-te algo que à primeira vista pode parecer impossível, pero lo he visto suceder repetidamente a lo largo de décadas de ministério e estudio de las Escrituras. Esta noite, antes de cerrar os olhos, vas a descobrir por que tu deuda não tiene que acompanhar-te hasta mañana por la mañana. Quantas noites has passado mirando el techo, haciendo cuentas en la cabeza, intentando encontrar uma salida que simplesmente não aparece, el pago de la casa, as facturas de la tarjeta, os gastos médicos que não deixam de crescer, os préstamos que assumiste por amor a tu família, porque que outra opção tenias? Eres uma boa persona, has trabalhado toda tu vida, has orado, has creído, e aún así la deuda sigue aumentando. E aqui está lo que nadie te disse, essa ansiedade que te despierta a las 3 de la mañana, essa pressão en el pecho quando abres um sobre, essa vergüenza quando tienes que decir que esta vez não puedes ajudar, isso não é solo estresse, é uma batalha espiritual, porque la deuda não é solo dinheiro, la deuda é uma cadena, e toda cadena tem uma llave. Pausa um momento, deja tu like e escribe nos comentários estas 3 palavras: mi deuda termina, solo isso. Porque quando declaras com fé, o cielo responde. E se aún não está suscrito a este canal, hazlo agora, porque comparto enseñanzas como esta cada semana. Sou o Padre Gilmar. Durante décadas he estudado os códigos presentes em las Escrituras, os secretos ocultos em los Salmos que rara vez se ensinam com a profundidade que merecem. He trabalhado com textos antigos, he conversado com estudiosos, he acompanhado a famílias em crises profundas. E lo que vou a mostrar-te esta noite não é teoria acadêmica, é conhecimento probado no dolor real de pessoas reais. Este salmo específico atua como um borrador espiritual mientras duermes. Não é uma metáfora. Mientras tu cuerpo descansa, as palavras deste salmo, pronunciadas com fé antes de dormir, ativam uma conexão celestial que comienza a romper o domínio que a deuda tiene sobre tu vida. Esse é seu princípio. E agora vou a demonstrártelo com as próprias Escrituras. Quédate comigo. Quero llevar-te 3000 anos atrás, porque lo que vou a mostrar-te não é algo novo que alguém inventou ayer. É uma tecnologia espiritual que ha sido probada em cuevas, em prisões, em exílios e em crises financeiras de todo tipo, a lo largo de milênios, e ha seguido funcionando. Es de noite em la tierra de Israel. David aún no es rei. Está huyendo por su vida. Um inimigo poderoso quiere verlo muerto. Los hombres de David están escondidos en cuevas, sin dinero, sin provisiones, sin comida. Todo lo que tenían se ha perdido. Deben dinero a personas a las que ni siquiera pueden regresar a ver. Algunos dejaron a sus familias atrás. Puedes imaginarlo, guerreros convertidos en refugiados, provedores que ya no pueden proveer, protectores que ya no pueden proteger, y en esa cueva, rodeado de hombres desesperados que lo miran buscando respostas que ele não tem. David hace algo que parece estranho. Não traz estratégias, não envia exploradores, não desenha planos de contingência. Cierra os olhos e empieza a cantar. E esse canto se converte no Salmo 4. Este não é um salmo qualquer. Os estudiosos de las Escrituras lo chamam o Salmo de la Vigília Nocturna, porque David lo escreveu especificamente para ser recitado antes de dormir. Dentro de esos 8 versículos, há um código espiritual tão poderoso que quando se activa com intenção e fé constante, cria uma conexão entre tu súplica e o cielo que actúa incluso mientras duermes. Agora deixa-me mostrar-te como funciona versículo por versículo. Começa assim: responde-me quando clame, oh Deus de mi justiça. Observa o que está haciendo David. Não está suplicando, está exigindo uma resposta. ¿Ves a diferença? A maioria das pessoas suplica. David exige. Por quê? Porque sabe algo que necessitas entender esta noite. Quando estás em aliança com o Todo-Poderoso, não eres um mendigo frente a um estranho. Eres família. E a família nos suplica. A família tem direitos. A palavra justiça, neste versículo, el idioma original, apunta a uma posição legal, al hecho de que tienes um caso que apresentar. Puedes presentarte ante o trono e dizer: tenho direitos aqui. E um desses direitos, estabelecido na própria aliança de Deus com o ser humano, é a liberdade de toda opressão, incluída a opressão de la deuda. David continua: em la angústia tu me diste alivio, em passado. Está hablando como se já hubiera sucedido. Esto es clave. Está em la cueva, sem recursos, sem uma salida visível.
pero declara el alivio como si ya fuera un hecho. Eso es fe activa, no esperar el alivio, no solo desearlo, declararlo como algo que ya está en proceso de manifestarse. Luego dice algo aún más directo. ¿Hasta cuándo convertiréis mi gloria en vergüenza? ¿A quién le está hablando? A los acreedores, a los sistemas que lo están presionando. Y no lo hace con suavidad. Los está reprendiendo. Dice, ustedes no tienen autoridad para avergonzarme porque mi gloria viene de Dios, no de ustedes. David acaba de hacer algo extraordinário. Separou legalmente sua identidade e sua deuda. Esta é a primeira clave. Tu deuda não te define, não está ligada a tu valor. É uma condição temporal, não uma identidade permanente. Quando declaras este versículo antes de dormir, estás haciendo essa separação en el plano espiritual. Soy más que lo que debo. Agora, en el siguiente versículo revela algo essencial. Sabed, pues, que o Senhor ha apartado para si ao piedoso. E essa palavra apartar é profunda. Significa ser distinto, colocar em uma categoria diferente, é decir, não está sujeito às mesmas leis que governam o mundo comum, operas por fé, va um sistema diferente, é o sistema del cielo. E na economia del cielo existe um princípio de jubileu. Toda deuda tem um limite quando estás conectado à la fuente. E quando David disse, o Senhor oirá quando eu clame a Ele, usa o tempo futuro. Não é talvez, não é se quer, é certeza absoluta. Quando clamo, Ele escuta. Aqui é onde se ativa o protocolo nocturno. David está estabelecendo uma resposta automática. Está declarando que mientras duerme, o cielo sigue obrando. E aqui vem um ponto que muita gente não compreende. Airaos, pero no pequeis. Meditad em vuestro coração estando em vuestra cama e guardad silêncio. Espera, está dando permiso para sentir indignação? Sim, porque a indignação justa frente à injustiça é correta. Se has sido asfixiado por préstamos abusivos, se estás enterrado em contas médicas de um sistema injusto, se estás atrapado em ciclos de escassez que não são culpa tua, a indignação é uma resposta válida, pero observa, no peques no dejes que essa indignação te vuelva amargo, ni te cierre a Deus, transforma-la em combustível para a fé. E luego dice, medita em tu coração em tu lecho, meditação nocturna, pero não para vaciar a mente, para enfocá-la em algo específico, tu posição ante Deus, a certeza de que Ele escuta, a verdade que fuiste apartado para receber e não para seguir sofrendo. Aqui entra em algo mais profundo, oferecer sacrifícios de justiça e confiar em el Senhor. Na época de David, os sacrifícios eram ofrendas concretas. Depois da destruição do templo, os sábios ensinaram que a oração se convirtiu em el sacrifício de la boca. E que é o sacrifício de justiça? É declarar as promessas de Deus sobre tu situação, incluso quando tu realidade financeira diga lo contrário. Esse é o sacrifício confiar quando a lógica te disse que te rindas. E aqui David reconhece algo que sigue ocorrendo hoje. Muitos dizem que nos mostrará o bem. Tu conheces a essas pessoas, os escépticos, os que dizem, isso não funciona, a Deus não lhe importam tus deudas, solo necessitas trabalhar mais. É ingênuo confiar em versículos para resolver problemas financeiros. David los escucha, não finge que não existem, pero não deixa que sua opinião defina sua realidade. Há uma diferença entre escuchá-los e obedecer-los. E então disse, Senhor, haz resplandecer sobre nosotros a luz de tu rostro. Esto en las escrituras significa favor direto e personal. Es Deus poniendo sua atenção especificamente sobre ti. E quando o favor de Deus entra em uma situação financeira, la deuda no puede sostenerse bajo esa luz. Es como encender una vela en la oscuridad. La oscuridad no resiste, simplesmente desaparece. Luego hace una declaración poderosa. Tu pusiste alegría en mi corazón, maior que la de ellos cuando abundan el trigo y el vino. ¿Ves lo que está diciendo? La alegría que tengo por tu presencia es mayor que cualquier abundancia material. Y al declarar esta verdad espiritual, algo se activa. Lo que viene después no es coincidencia. E chegamos ao ponto final, la clave de todo. En paz me acostaré e asimismo dormiré, porque solo tú, Senhor, me haces vivir confiado. Paz, sueño, seguridad. Mientras la deuda sigue ahí, mientras las cuentas siguen abiertas, David se acuesta en paz. ¿Por qué? Porque activó el protocolo nocturno, puso al cielo en movimiento y cuando despierta las cosas comienzan a cambiar. Este último versículo é a chave que encende tudo. Deixa-me contar-te dos casos que acompanhei de cerca
Uma mulher de 74 anos havia acumulado uma grande deuda hospitalária por el tratamento de seu esposo. Havia aceptado que moriria com essa deuda, que seus filhos heredariam esse peso. Então alguém lhe mostrou em Salmo 4. Começou a declará-lo todas as noites, não suplicando, sino afirmando. Em 3 semanas recebeu uma carta do hospital informando que estavam cancelando deudas com mais de 5 anos como parte de uma nova política. Toda a deuda foi eliminada. Assim, sem abogados, sem negociações, sem fazer nada mais que declarar o Salmo 4 cada noite com fé. Um homem de 67 anos levava mais de uma década carregando uma deuda de um negócio que havia quebrado. Essa deuda destruiu seu crédito e incluso lhe impediu ajudar a Suíça a comprar uma casa. Durante anos tentou renegociar, fazer acordos, buscar soluções humanas. Nada funcionou. Então começou o protocolo nocturno com o Salmo 4. Todas as noites sem falta. 2 meses depois, o acreedor vendeu a deuda a uma empresa de cobrança por uma fração do valor real. Esta empresa o contactou com uma proposta de acordo. Pagou uma parte mínima e o resto foi perdonado. 12 anos de deuda, eliminados em 2 meses de declaração constante. Agora deixa-me mostrar-te algo prático. No teoria, sino lo que puedes fazer hoje mesmo antes de dormir. Primeiro, prepara o ambiente. Apaga a televisão. Deja o celular, siéntate en el borde de la cama, respira profundamente 3 vezes. Isto não é misticismo, é algo prático e necessário. Estás passando do caos do dia a um estado receptivo. A mente necessita esse momento de calma para abrir espaço a lo que viene depois. Depois de isso, habla em voz alta. Aunque vivas solo, aunque te resulte extraño hacerlo, las palabras pronunciadas tienen más poder que las que solo se piensan. Di, soy hijo de Dios Altíssimo. Estou em aliança com a fonte de toda a abundância. Mi deuda não tem direito a oprimir-me mais allá de tempo que Deus ha determinado. Esta noite ativo sobre mis finanças a economia do cielo. Agora abre o Salmo 4 e leia-lo despacio sem prisa. Depois de cada versículo, haz uma pausa, cierra os olhos. Deixa que as palavras atravessem a mente e cheguem ao espírito. Se puedes, visualiza os documentos de la deuda sendo destruídos. Imagina-te recebendo a chamada, a carta, a notícia inesperada, não fuerces nada. Solo permite que as imagens surjam de forma natural mientras as palavras ressuenan dentro de ti. Estás hablando a tu espírito antes de dormir e o espírito não duerme. Sigue intercediendo mientras o corpo descansa. E quando llegues ao final, acuéstate, em paz me acostarei e em seguida dormirei. Esse versículo é a señal. Acuéstate. E mientras el sueño llega, repite uma sola frase. Solo tú, Senhor, me haces vivir seguro. Deixa que esse seja tu último pensamento consciente antes de dormir, porque essa frase é o encendido do processo nocturno, a hora que puedes esperar. Não busques resultados imediatos. Esto não é suerte. É um processo que construi impulso espiritual com o tempo. E nos primeiros 3 dias, presta atenção a tu estado interior. A ansiedade por las finanças deveria diminuir, não porque a situação haya cambiado, sino porque algo cambiou dentro de ti. Essa é a primeira señal. Entre o 4 e o dia 14, mantente atento a señales fuera de lo comum. Llamadas de pessoas com las que não hablabas hace anos. Cartas de acreedores com propostas inesperadas. Informação sobre programas ou ajudas que desconocias. El cielo suele obrar a través de medios naturales. Muitas vezes, lo extraordinário se apresenta como algo comum hasta que entendes o momento em que ocorreu. Entre a 3ª e a 6ª semana é quando suelen manifestar-se os cambios mais grandes, deudas canceladas, ingressos inesperados, oportunidades que aparecem sem que las hayas buscado. O cielo actúa a través de canales naturales, e o cambio parece simples hasta que reconoces lo extraordinário do momento exato em que sucede. Pero aqui está lo mais importante, continua o processo cada noite, sem exceção. La constância é o que construye o impulso espiritual, não é a intensidade de um solo momento de fé lo que mueve montanhas. É a fé repetida, practicada noite tras noite, la que crea um canal por donde a provisión comienza a fluir. Alguns estarão pensando, pero eu já orei por mi deuda, já creí, nada cambiou, lo entiendo. Pero respóndeme, pediste ou declaraste tus direitos de aliança? Lo hiciste uma vez e te rendiste ou criaste uma prática constante que se fortalece com o tempo? Há uma grande diferença entre pedir e declarar, entre suplicar e exercer lo que já te pertenece. David não estava pedindo favores, estava exercendo direitos. E quando cambias essa postura, cambia também a forma em que o cielo responde a tu situação.
antes de terminar, quero orar por ti, Padre de Abraão, Isaac e Jacob, fuente de toda provisão, Senhor del cielo e de la tierra. Esta noite me apresento como intercessor por estas almas. Estão cansadas, sobrecargadas, levando deudas como cadenas por demasiado tempo. E te pido, conforme a tu pacto, a tus promessas e a lo que está revelado em el Salmo 4, que libere sobre eles a cancelação sobrenatural que lhes corresponde, que o cielo responda, que os acreedores sejam movidos, que os sistemas se reordenicem, que a provisão inesperada flua. Em nome de Jesus, amém. Escribe agora em los comentários, mi deuda termina. Decláralo, hazlo público. Comparte este vídeo com alguém que esteja ahogado em deudas, porque esta enseñança pode cambiar a vida de quem aún não sabe que há um salmo que actúa mientras duermes. Suscríbete ao canal e activa a campanita para não perderte os próximos contenidos. Duerme bem esta noite. Os dias de tu deuda estão contados.